Sou eu o errado em dizer à minha esposa para não ter contato com a família dela depois que eles convidaram seu ex-abusivo no aniversário dela? Eu tenho 25 anos e minha esposa tem 27. Na verdade, ela ainda não é minha esposa. Vamos nos casar em maio, mas vou chamá-la de minha esposa porque nós dois já nos consideramos marido e mulher, mesmo que não sejamos oficialmente, ainda. Estou namorando minha esposa há 2 anos e minha esposa é meio frágil emocionalmente. Ela está um pouco traumatizada. Ela me disse desde cedo que seu ex era verbalmente abusivo e era duro com ela. Mesmo quando estávamos namorando, ela era hesitante durante a intimidade e ela me pedia para ir devagar. Estamos confortáveis agora, mas no aniversário dela, que foi há 24 dias, minha futura sogra e cunhado convidaram o ex dela no aniversário dela e na minha casa. Eu estava chateado porque sabia o que ele fez com minha esposa. Minha esposa imediatamente agarrou minha mão quando viu e ficou com medo. Eu pedi para ele sair e a família da minha esposa começou a tentar me convencer, mas eu não dei ouvidos e expulsei todos eles. Minha esposa está magoada mesmo depois de quase 1 mês. Eu fiz o meu melhor para ajudá-la. Nós dois decidimos não convidá-los para nosso casamento e os cortamos da nossa vida. Mas eles estão dizendo por meio de mensagens que estou indo longe demais e a manipulando, querem se reconciliar com minha esposa e estou a mantendo longe de sua família. Perguntei à minha esposa e ela disse que quer ficar longe deles por enquanto, quer comemorar este ano sendo oficialmente casada comigo e ela os odeia por convidar o ex dela no aniversário dela. Eu e minha esposa não temos nenhum problema com nossa decisão, somos casais, tomamos nossas decisões juntos, mas não estou me sentindo bem em separar minha esposa de sua família e eles estão dizendo que eu a estou manipulando e me mandam mensagens sobre o quão malvado eu sou. Tentei dizer a eles que só quero fazer o que é melhor para minha esposa, mas novamente eles repetem a mesma mera update, 2 dias depois. Depois que nós dois decidimos cortar o contato com a família dela, minha futura sogra apareceu na minha casa hoje e ela disse que estou manipulando minha esposa e que ela só quer ter um bom relacionamento com seu futuro genro e sua filha, mas eu sou sendo irracional. Perguntei a ela se ela ama tanto a filha, por que trouxeram seu ex-abusivo para nossa casa? Ela esperava que a gente simplesmente continuasse com isso? Minha sogra pediu desculpas e disse que o ex também é da família e eles queriam envolvê-lo e ele queria se desculpar, mas eu os expulsei e ela quer estar na vida da filha e na vida dos netos e ela nunca vai trazer o ex na frente do meu esposo e até mesmo se dispôs a cortar contato. Perguntei a ela se é tão importante, por que você traria o agressor de sua filha na casa dela, no aniversário dela? Você causa tanta dor nela que ela não quer falar com você agora e que tipo de homem machuca uma mulher tão doce e gentil como ela? Ela foi abusada e ainda está com medo e agora não só seu ex-parceiro a traiu, sua família a traiu. Pedi para ela ir embora e disse que falaria com minha esposa e responderia a ela em caso de interesse. Depois que ela foi embora contei tudo para minha esposa e ela ficou chocada, mas ela disse que se a mãe dela está arrependida e nos prometeu que o ex não vai se envolver em nossa vida, ela está ok com isso. Eu disse a ela que deveríamos esperar e depois do que eles fizeram não sabemos se eles estão nos manipulando ou se são genuínos com suas intenções. Minha esposa concordou. Ela ainda está com raiva e triste, mas estou ajudando-a tanto quanto posso para elevar o humor dela. Mas não sei se minha esposa deveria estar na vida deles. Não posso dizer a ela o que fazer, mas como homem dela, sinto que deveria protegê-la depois do que eles fizeram. Nós confiamos e nos comunicamos um com o outro e não faço algo a menos que ambos concordemos. Então estou me perguntando o que devo fazer? Sou eu a errada em pedir ao meu namorado que escolha entre eu e sua esposa do trabalho depois de pegá-los brincando sobre nossa vida íntima? Eu, 29 mulher, estou com meu namorado, Chris, 31 homem há 5 anos. Ele é incrível em muitos aspectos, engraçado, gentil e super solidário, mas há uma coisa que está me incomodando há algum tempo. Sua esposa do trabalho Jess, 30 mulher. Chris trabalha em um escritório muito unido e Jess é sua colega de trabalho e amiga há anos. No início não me incomodei. Quer dizer, entendo que amizades são uma coisa, e é normal de pessoas com quem você passa tanto tempo. Mas com o passar dos anos, o relacionamento deles começou a me fazer sentir estranha. Para começar, eles enviam mensagens de texto o tempo todo. E não apenas durante o horário de trabalho, ela manda mensagens para ele à noite, nos finais de semana, mesmo durante nossos encontros. Muitas vezes é uma questão de trabalho, mas nem sempre. Às vezes são memes aleatórios ou piadas internas que não entendo.
Quando vamos a eventos com seus colegas de trabalho, Jess está sempre ao seu lado, rindo de suas piadas e agindo como se o conhecesse melhor do que ninguém. Certa vez, ela se apresentou para mim como sua esposa de trabalho. Todo mundo riu, então eu ri também, mas honestamente doeu um pouco. Chris ignorou quando mencionei o assunto mais tarde, dizendo que é apenas uma piada e que estou sendo boba. Então, no fim de semana passado, as coisas chegaram a um ponto ridículo. Estávamos em uma festa com seus colegas de trabalho e ouvi Jess e Chris conversando na cozinha. Jess fez uma piada sobre como Chris deve estar exausto porque eu o mantenho acordado a noite toda. Chris riu e disse algo como, sim, ela tem muita energia, e os dois caíram na gargalhada. Eu apenas fiquei lá, congelada. Eles estavam brincando sobre nossa vida íntima na frente dos colegas de trabalho. Foi tão desrespeitoso e humilhante. Mais tarde, quando confrontei Chris sobre isso, ele admitiu que a piada era de mau gosto, mas disse que eu estava exagerando. Ele chamou isso de brincadeira inofensiva, e jurou que não havia nada nisso. Eu disse a ele que parei de bancar a calma com a Jess e que ele precisava estabelecer limites com ela ou eu cairia fora. Foi quando ele disse que eu estava sendo insegura e controladora. Ele insiste que não há nada romântico entre eles, e estou apenas criando drama por causa de uma amizade. Agora estou dividido. Alguns de meus amigos acham que exagerei e que não deveria fazê-lo, escolher entre mim e Jess. Outros dizem que estou totalmente justificada, especialmente depois daquela piada. Então, sou eu a errada por pedir ao meu namorado para estabelecer limites com sua esposa do trabalho, ou devo simplesmente deixar isso para lá? Sou eu o errado em revelar à esposa do meu pai o verdadeiro motivo pelo qual eu e ele nunca fomos próximos? Meu pai praticamente me entregou para a irmã desde o momento em que eu, 27 homem, nasci. Minha mãe moeu quando estava me dando à luz. E minha tia me disse que ele nunca se recuperou disso porque me culpava pela morte dela. Quando criança, doía muito que em eventos familiares ele ignorasse minha existência. Quando eu era um pouco mais velho, ele falou mais sobre eu Mátila e não suportava olhar para minha cara. Você pode imaginar a quantidade de terapia que isso me levou. Eu costumava ir à igreja chorando porque tinha medo de ir para o inferno por fazer isso com minha mãe. Isso mostra o quanto suas palavras me fodem. Mas a parte ruim é que nunca parei de tentar ser aceito por ele. Depois da minha formatura no ensino médio, ele me disse para nunca mais incomodá-lo, já que legalmente ele não tem mais obrigações comigo, já que ele estava enviando dinheiro para minha tia para cuidar de mim. Foi nessa época que finalmente comecei a aceitar essa realidade e a partir daí seguimos em frente com nossas vidas. Minha tia não fala comigo sobre ele. Às vezes meus avós fazem isso e foi assim que descobri que ele se casou. Eles ficaram bravos por ele não ter me convidado para o casamento, mas para mim isso não importava porque não somos próximos. Mas foi a esposa dele quem quis me conhecer. É a primeira vez que ele quer fazer contato e foi praticamente para dizer que ela me quer na vida deles. Ela não sabe o real motivo de estarmos afastados, ele me pediu para não dizer nada e talvez essa possa ser uma forma de nos reconciliarmos, afinal. Mas ele só estava fazendo isso por ela. E isso ficou claro quando conversamos. Eu nunca disse que iria, ele ainda insistiu que nos encontrássemos na casa deles porque ela realmente queria me conhecer. Tudo que ela pensa é que estávamos afastados por não nos darmos bem na minha adolescência, ir para a faculdade e perder contato por causa de coisas da vida. Me irritou que ele fingisse que não conversávamos por motivos mesquinhos, enquanto o motivo real me prejudicou por anos. Eu disse a ela a verdade. Tudo o que ele me disse. Que ele nunca foi um pai para mim, isso tudo foi minha tia. Foi definitivamente um choque para ela. O resultado foi um desastre, todo mundo já ouviu sobre isso agora. Minha avó, em particular, me disse que entende minha raiva. Mas esta era a sua chance de encontrar alguém desde que perdi minha mãe e agora isso está em risco. Meu pai está arrasado. Eles acham que fui longe demais em arruinar o casamento dele dessa forma, quando ele estava disposto a me incluir em sua vida, o que poderia ter sido o início de nosso relacionamento. E dizem que não só eu estraguei tudo, mas também possivelmente destruí o casamento dele. Ela simplesmente não concorda com o que ele fez e isso poderia ter sido evitado se eu não dissesse nada. Para mim foi difícil não dizer a verdade depois que as mentiras fizeram parecer que não era nada sério. Eu não podia ignorar o que aconteceu depois do que aconteceu. Não sei se foi a decisão certa, já que, afinal, colocou todo o casamento deles em risco. Update. Palavras não podem expressar o quanto significou para mim receber tanto amor em minha última postagem. Todos que apoiaram não apenas minhas ações, mas também reconheceram a dor.
Para todas as queridas mães da internet que comentaram e me mandaram DM, vocês sabem como fazer alguém se sentir amado, mesmo por estranhos, haha. Já que tantas pessoas queriam uma atualização, aqui está, é um pouco pesado e por alguns dias precisei de um tempo para processá-lo e chorar um pouco. Eles estão se separando. Ouvi isso primeiro da minha avó, depois da esposa dele, ou acho que da ex. Ela estava realmente chorando ao telefone quando me ligou para pedir desculpas por me colocar naquela posição. Ela e meu pai tiveram uma conversa mais longa, onde ele contou tudo o que fez, então ela tomou a decisão de não poder ficar com alguém como ele, e ela queria que eu soubesse o quanto ela estava enojada, e também que me agradecia, o que é algo que eu realmente precisava ouvir. Meu pai é quem ele é, sim, mas independentemente de duas pessoas dividirem o casamento por causa do que você disse, é uma coisa difícil de não se sentir culpado. Esta senhora está com o coração partido ao se divorciar poucos meses depois de se casar e queria reservar um tempo para dizer a outra pessoa que ela fez a escolha certa. Inesperadamente, meu pai queria que conversássemos ontem também. Minha namorada novamente não queria que eu fizesse isso. Acredite em mim, entendi o que ela queria dizer. Para começar, foi ela quem não queria que eu jantasse com eles. Por um lado, não sabíamos sobre o que ele queria falar e o que isso afetaria minha saúde mental. Provavelmente foi um grande risco a correr, mas eu me encontrei com ele. E sim, eu deveria ouvir mais minha namorada quando se trata dessas coisas. Pela primeira vez na minha vida, acho que conversamos sobre minha mãe. O quanto ele a amava, eles estavam felizes e entusiasmados por terem uma família. Mas então ela morreu e ele me disse que mesmo que fosse errado ele nunca poderia deixar de me culpar, porque simplesmente, se eu não tivesse nascido, ela ainda estaria aqui. Ele só sente muito por não ter ficado completamente longe de mim e dito coisas horríveis enquanto crescia. Embora ele não estivesse dizendo isso para ser malicioso, já que parecia sincero, ainda assim foi uma dor para mim. No final, decidimos que um relacionamento nunca iria acontecer e nos despedimos. Ele pelo menos se desculpou por me colocar nessa posição. A primeira coisa boa que ele fez foi me dizer que o que aconteceu com sua esposa não foi culpa minha. Depois fui para casa e chorei. Tive meu dia para processar, uma curta sessão de terapia e o apoio de minha tia e namorada para me ajudar. O resto da minha família está me deixando em paz, pelo menos estão felizes que no final tudo foi resolvido. Não é um final totalmente feliz, eu sei, mas no final é melhor assim. Sou eu o errado em terminar com minha namorada depois que ela instalou câmeras em nosso apartamento para o caso de eu abusar dela? Eu preciso de ajuda. Sou um homem de 25 anos e minha ex-namorada é uma mulher de 24 anos. Estivemos juntos por 3 anos e o casamento estava definitivamente em nosso futuro. Basicamente, minha ex sempre amou crimes verdadeiros, mas ela estava realmente se envolvendo com crimes verdadeiros de violência doméstica. Ela está no buraco do dever bita há cerca de 4 a 6 meses, quero dizer, antes de realmente começar a agir de forma estranha comigo. Ela não queria que eu soubesse a localização dela, o que tínhamos mutuamente por motivos de segurança. Ela estava contando à mãe, à irmã e aos amigos tudo o que eu fazia. Ela estava ficando nervosa perto de mim. Ela mantinha um diário, coisa que nunca tinha tido antes e basicamente era excessivamente cautelosa perto de mim. Não tenho muita certeza de como descrever isso, dava para ver que ela estava sendo estranha, mesmo nas reuniões. Minha família me perguntava se estávamos brigando porque ela parecia excessivamente cautelosa perto de mim e só ficava com as mulheres. Isso estava realmente começando a me afetar, mas eu não queria que as suspeitas dela estivessem certas, então não fiz nada a respeito. Ela me disse que, como homem, eu tenho que entender que VD acontece o tempo todo. Até homens perfeitos de repente acabam abusadores e eu não era diferente. Isso realmente me afetou. Tudo que eu conseguia pensar e mesmo agora é que não sou nada parecido com aqueles homens. Entendo que poderia ser qualquer um mais. Sério? Eu nem mato insetos, eu tiro eles do lado de fora. Ela também nunca teve um relacionamento abusivo. Esse comportamento era tão diferente dela, mas eu senti que não havia nada que eu pudesse fazer por causa da posição dela. Se eu reagisse mal, ela estaria certa e eu sei que não sou um abusador, então simplesmente aceitei. Estávamos juntos há 3 anos inteiros e ela realmente pensou que eu faria algo de repente com ela? Eu nunca levantei a voz para ela e vim de um lar quebrado com VD, ela sabe disso. Eu nunca trataria uma mulher, criança, homem ou um animal dessa maneira. Há alguns dias ela colocou câmeras e eu percebi rapidamente, porque ela não as escondeu bem. Quando a confrontei, ela me disse que era para sua segurança e paz de espírito e se eu quisesse que elas fossem embora, era porque não me importava com a segurança dela. Fiquei com muita raiva,
mas consegui esse momento de clareza. De repente, foi como se toda a raiva tivesse deixado meu corpo tão rápido quanto veio. Eu entendi que todos esses meses me atingiram como um trem e eu superei tudo. Eu não gritei, não reagi, apenas disse que tínhamos terminado. Disse a ela que não poderia ficar com alguém que me considerasse um agressor. Não levei nenhuma das minhas coisas, apenas fui embora para ficar na casa dos meus pais. Ela está dizendo à família que sou um agressor e recebi algumas ligações e mensagens de texto semi-ameaçadoras de seus irmãos. Estou realmente arrasado com isso e me sinto um verdadeiro idiota agora. Suas mensagens variam de "sinto muito, sei que você não é um abusador" para "como nunca me importei com ela e ela estava certa sobre mim o tempo todo. Por que ela se convenceu de que eu iria abusar dela? Eu nunca coloquei minhas mãos nela, nem gritei com ela. Se algo estava errado, nós lidávamos com isso como adultos, não como adolescentes disfuncionais. Sinto muita falta dela e estou começando a me arrepender de tudo. Deveria ter deixado ela colocar as câmeras, o que provavelmente não é uma escolha que se preze, mas eu realmente amava minha namorada e entendi até certo ponto.